A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é um momento importante na vida de milhões de estudantes que sonham em fazer uma faculdade. É a principal forma de ingresso na maioria das universidades públicas. Olá, está no ar mais uma edição da mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua atenção e contando com a sua companhia. Gente, hoje nós vamos falar de Enem. E trouxemos aqui do Nota 10, diretamente do Nota 10, quer dizer, nota boa, né? Nota boa. O Luiz Cláudio. E para me assessorar nessa entrevista aqui, muito interessadamente aí, o nosso amigo Ronald, né? Que gosta muito de Enem também, né, Ronald? Prazer estar aqui. Falar sobre educação é sempre positivo, né? É sempre positivo. E a gente aqui sempre persegue assuntos interessantes. O Luiz, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui. Né? Eu já trabalhei junto com o Luiz, né? Nós somos professores de física e de matemática. Exatamente. Né? O Luiz é um grande cara, muito amigo mesmo, né? Fica até chato falar que eu estou entrevistando um amigo meu, mas é a verdade. Mas é real, é recíproco também. Obrigado. E olha só, a gente está falando de Enem, mas antes de qualquer coisa, eu queria perguntar para o Luiz. Nós temos uma série de coisas que o Enem nos facilita, não apenas o ingresso na universidade. Né? Nós viemos lembrando alguma coisa aqui. Você podia falar de algumas? Sim. O que você lembrar aí? Primeiro, um prazer, né, estar aqui, porque o Enem ele mexe com o sonho de muita gente, e é sonho mesmo. Nós estamos falando de sonhos, de pessoas que planejam a vida, pessoas que se imaginam no futuro exercendo aquela profissão. Então, eu sempre digo, sonhem, porque vale a pena, não matem o sonho. E o Enem, como você falou, é real. Ele vale para muitas coisas. Você pode usar o Enem para ingressar numa universidade pública, numa universidade particular, paga. Você pode ter acesso aos sistemas, aos modelos de sistema de ensino, onde você vai usar os financiamentos, o FIES, o ProUni, alguns concursos públicos, concursos públicos em que a primeira fase estão utilizando a nota do Enem. E escolas militares também, né? Em alguns concursos públicos militares. E assim são N coisas. Agora, ele destoou um pouquinho, ele afastou um pouquinho do modelo original, que era a avaliação do ensino médio. E aí ele acabou se tornando hoje o sistema de ingresso, né? Um dos maiores vestibulares do mundo, pela quantidade de gente que participa. Então, realmente, ele tem uma importância. Hoje não temos mais o ranking que o MEC solta. Então antes eles soltavam um ranking das escolas, hoje não. Hoje as pessoas conseguem ter acesso, você tem que investigar, você consegue perceber as escolas, em que posicionamento que elas estão. O ranqueamento, ele ainda tinha muito a ver com aquela ideia do vestibular do cursinho. E a ideia do cursinho era a ideia do, não falando mal do cursinho, dei aula há anos em cursinho, você também, a gente fazia o melhor trabalho possível, mas a ideia do ranking do cursinho era uma coisa meio de propaganda, né? Sim, aquela sim. coisa, quem dava mais bizu, quem dava mais macia e tal. Só que tem que hoje em dia a prova mudou muito, né? Inclusive o fato dela dar acesso a tantos ingressos e ter essa outra forma de ajudar o aluno, o que tenta ingressar em alguma coisa, essa forma também mudou um pouco o formato da prova. A prova se tornou, em alguns momentos, conteúdos mais explícitos, até para atingir outros públicos, né? Por exemplo, um caso de concurso, né? A prova não pode ser muito subjetiva, ela tem que ser mais objetiva. Mas você estava falando sobre a questão das habilidades, em off você falou, quer dizer, os contextos eleitos na prova ainda são. Ela não virou conteudista como o vestibular era antes. Não, né? Não, ela tem um caráter de contextualização muito grande. Ainda tem a questão da interdisciplinaridade muito presente. E isso faz com que essa prova, a meu ver, ela é uma prova muito inteligente. É uma prova muito inteligente. Eu poderia perguntar assim, qual a média aritmética de 2, 4 e 6? 2 mais 4 mais 6. 12 dividido por 3, 4. A média é 4. Isso seria uma pergunta de matemática, ok. Mas o Enem ele faria a mesma pergunta dentro de um contexto. Então ele colocaria uma contextualização, né? Trazendo uma situação da realidade e tal. Então, a prova do Enem ela ainda tem aquele caráter que eu preciso de um conceito, de um conhecimento de mundo para fazer, mas ela mudou.
2009, 2010, quando vem o novo Enem, ela vai caminhando aonde eu preciso sim ter conteúdo. Alguns parâmetros específicos. Exato, né? eu não adianta simplesmente eu ir com o bom senso, porque o bom senso vai me levar, na maioria das vezes, a um erro. Né? O bom senso. Agir com bom senso, não é só isso. Você precisa de ter efetivamente o conhecimento. O conhecimento, então, o senso exato. O senso exato. Luiz, foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente vive a era da informação e, ao mesmo tempo, você tem uma massa muito grande, principalmente os jovens, com excesso de informação, mas talvez uma qualidade dessa informação muito baixa. Hoje se discute muito se a educação está sendo voltada apenas para passar num concurso, passar numa prova, ou se as pessoas realmente estão adquirindo conhecimento para ser aplicado, utilizado na própria vida. Você estava falando de sonho, o que as pessoas querem é isso, é o crescimento, o desenvolvimento, a sua sustentabilidade, o seu desenvolvimento profissional. Hoje a educação, você como educador, você entende que a educação está sendo focada nesse desenvolvimento ou apenas para passar em um concurso? Cara, essa pergunta, com todo respeito, tá? Incrível essa discussão. Estou sendo muito sincero, claro, aqui. Toda vez que eu falo de educação, ao mesmo tempo que eu me emociono, é um turbilhão de emoções, sabe? Até porque você vive educação. Sou apaixonado por isso. Eu comento com as pessoas que eu entrei no antigo Teorema. Cheguei a ver aqueles professores apaixonados pelo que eles faziam e aquilo mexeu comigo. Me tornei um apaixonado e eu acho que a educação é o caminho para um mundo melhor, para o nosso país. Então, você está tocando no ponto que ele é assim, fundamental. Por quê? Nós vamos trabalhar algo que tenha significado para o aluno, para a vida do aluno, que vai ter impacto na sociedade, ou nós vamos transmitir conteúdos vazios, com pouca utilidade, apenas para ele passar num concurso, para passar no vestibular. Hoje eu sou diretor no Nota 10. E como diretor pedagógico, a gente conversa exatamente isso. Não dá para ignorar os apelos de uma aprovação no vestibular. No PISME, no Enem, esse é um apelo das famílias, porque ingressar numa universidade é algo que faz parte do sonho, do desejo de muitas famílias. Porém, para entrar lá, eu preciso adquirir determinados conteúdos, eu tenho que fazer aquilo que a pessoa que está fazendo a prova quer que eu responda. A pergunta é, qual é a utilidade? Qual é realmente o impacto desse conteúdo na vida prática? Então, o mundo hoje já não está cabendo mais nesse modelo. Então, qual é a utilidade prática de uma equação de segundo grau? Num primeiro momento, eu posso saber tudo de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau que os meninos do primeiro ano têm que saber. Mas aí eu pergunto, e essa é a pergunta, onde isso se aplica na vida? Esse conflito. Então, eu penso que a escola está com um desafio muito grande. Ela tem que fazer as duas coisas. Ela precisa, sim, atender aos apelos, aos anseios das famílias, dos alunos, dos pais que querem e desejam uma aprovação no vestibular, porém, ela não pode simplesmente olhar para este aspecto e esquecer o aspecto da formação de um cidadão, de uma pessoa crítica, de uma pessoa que é capaz de olhar. Você falou muito bem, a informação está aí. Você pega o celular, digita, você tem qualquer informação. Você quer saber tudo. Está ali. O problema é o que eu vou fazer com isso. Aí e se eu vou compreendê-la também, né? E é onde eu vou ter exatamente sentido. Do que me adianta saber que um país tem uma reserva de petróleo e tal, e se eu não consigo compreender as relações que isso faz com o mundo? Esse é o desafio para mim da escola. Uma escola que consegue trabalhar isso para que o menino consiga se ver nesse mundo criticamente, sendo capaz de fazer as intervenções e de se posicionar corretamente. Isso é incrível. Agora, não dá para esquecer que tem o apelo do vestibular. É um desafio. Cara. Olha só, você fez quase um discurso político aí. Né? Não, muito bom. Muito discurso bom, político. Discurso perfeito. Né? Eu concordo. Já tinha ganho voto aqui, nosso. Já tinha ganho nosso voto aqui. Um dia eu puder falar sobre isso, eu falo. Não, eu achei Projeto futuro. Vamos diferenciar.
posicionamentos políticos, né? Porque política quem claro. vive na polis e está conversando e está decidindo, e política partidária, que é um outro departamento que não diz respeito, não tem nada a ver com a nossa discussão nesse momento. Claro que o posicionamento político da sociedade é um posicionamento que ele pode ser instruído pela educação na casa, pela sua própria educação, pela própria educação da escola e pela própria autoeducação própria vida. Como você falou, as informações estão ali, mas você sabe o que fazer com elas, você decodifica. Então, quer dizer, se a escola não te faz fazer leitura, se ela não promove alguns letramentos em você, né? Uma vez eu estava dando aula, ano passado estava dando aula para um rapazinho muito inteligente, a família dele é tudo de gente genial para comércio e tal, tudo que eu não sou. O avô dele, que é muito meu amigo, e o bisavô dele, o avô dele também, eu conheci todos. Então ele parece que leva jeito no negócio. Aí eu peguei e virei para ele estava enfastiado durante a aula. Peguei e virei para ele e falei assim: você sabe para que você vai precisar disso tudo que eu estou falando aqui? Ele falou: para quê? Eu falei: para nada. Isso aqui, não. Você sabe o que você vai fazer com isso tudo aqui? Ele falou: não. Eu falei: esquecer. Ele falou: mas é isso que eu falo. Eu vou esquecer isso tudo. Eu falei: mas você não vai perder a capacidade de entender, que é o que está sendo treinado aqui agora. Então é a diferença a diferença da inteligência artificial para a inteligência humana. A inteligência artificial, ela só faz inferência, ela não faz inferência, ela reúne dados e toma decisões em cima de dados. E é você que é programa. Você não, você faz inferência sem dados, que é a questão da intuição. Né? E quando você trabalha essa capacidade de fazer essas leituras, você está fazendo outras inferências. É o que você está falando aí. Né? Então a escola ela tem que sair um pouco, transitar um pouco fora do conteúdo. Porém, como você falou, o conteúdo te embasa em muitos momentos para você tomar decisões fidedignas. Por exemplo, você vai tomar uma decisão de fazer uma construção, uma obra, medicina, um remédio, você tem que saber de que se trata, você tem que ter a base filosófica. Você vai tomar um remédio que alguém passou para você, você tem que ter um mínimo de critério. Você vai mexer no seu chuveiro, você tem que ter um mínimo de critério. Quer dizer, existe a informação objetiva, existe a subjetiva e existe a educação disso tudo. O seu discurso foi perfeito. Vamos falar um pouquinho de nota? Como é que compõe a nota do Enem? Então, o Enem ele é uma prova que teoricamente vale 5.000. Então você tem 1.000 na redação. Matemática não é 1.000, tá? Pode ser menos de 1.000. Já teve anos em que a prova de matemática, por conta das valorizações das proficiências das questões, passou de 1.000. Você tem natureza, que vai englobar aí física, química e biologia. Você tem humanas, onde você vai ter história, geografia e a filosofia e sociologia. E as linguagens, onde você tem a língua estrangeira, a própria linguagem portuguesa, literatura, também educação física, que entra aí também. Se não me engano, falamos das 5, né? Sim. Isso compõe uma nota. Você pega essa nota total, o próprio sistema já te dá uma nota dividida por 5. Dividido por 5. E aí você tem uma nota de 0 a 1.000. Ninguém tira 0, e também o 1.000 também não. Mas essa nota é a nota que você vai utilizar nos ingressos, por exemplo, para entrar nas faculdades públicas. Né? E essa nota. E ela é uma nota básica. Isso é uma coisa importante, porque ela é uma nota básica. A Universidade Federal de Juiz de Fora ela utiliza essa nota fechada. Dos 1.000, você tirou 780. Essa é a sua nota. Algumas faculdades, quando você se inscreve para determinados cursos, por exemplo, de engenharia, a prova acaba assumindo pesos diferentes. Entendi. Por cada área. Isso não é comum, mas elas fazem. Por isso que o aluno fala assim: na UFJF eu estou com 780, mas lá na UFMG, por exemplo, eu estou com 790 ou menos, por conta exatamente dessas diferenças que tem a ver com a opção de com a curso opção também, de curso né? dele, exatamente. Entendi. Entendeu? Então é assim que funciona, né? Com relação, nós tínhamos conversado aqui sobre questões, sobre distratores das questões, nós tínhamos conversado aqui sobre acertar questões difíceis no chute, mas errar as fáceis. Isso também diz respeito à forma como será contabilizada a sua nota. Sim. E para você sair fora desse imbróglio aí, você pode fazer o uso de banco de questões que o próprio INEP solta. Sim, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso aí, a subjetividade de algumas questões ou de erro e acerto ali diante dos distratores. Primeiro, acho que é importante
até para os alunos, eu sempre gosto de lembrar dos alunos que não estão no cursinho. Uma grande maioria de alunos, nosso país tem essa questão dessa desigualdade social muito grande, então nem todos os alunos têm, às vezes, condições financeiras de estar num cursinho. Hoje nós temos os cursinhos populares, que é uma realidade, e aqueles que não estão. Então, a questão da internet tem favorecido, né, para ele ter acesso tanto a aulas, a videoaulas, quanto a simulados. Então, ao fazer essas questões, hoje você tem modelos pelo próprio MEC, que você faz a prova e ele já calcula usando o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é onde você entrou. Eu vou te falar, eu tive a oportunidade de estar em Belo Horizonte com uma das pessoas que ajudou a escrever e formatar a aplicação do TRI para o Enem. É um professor incrível, eu tento trazê-lo aqui a segunda vez, mas por questão de agenda não dá. E a matemática por trás do TRI, ela é pesadíssima. Eu vou te ser muito sincero. Eu fiz matemática, formado, mas é um negócio muito assim, profundo. É um negócio uma análise complicada. É uma análise muito... Se nós pudéssemos traduzir essa complexidade da matemática para o cotidiano, como se eu estivesse conversando com a minha mãe, com uma pessoa que eu falava, mãe, eu diria assim, para um aluno, primeira coisa, esse modelo estatístico, ele vai valorizar diferentemente cada questão. Isso está associado à proficiência daquela questão. Então, eu poderia fazer uma pergunta, e nessa pergunta, para resolver, ele precisa de saber o teorema de Pitágoras. Então, ali eu vou dizer que tem uma proficiência 1, tem um valor. Se eu agregar ao teorema de Pitágoras o cálculo, por exemplo, de área, com um valor de porcentagem, entrando com uma questão financeira no problema, eu aumentei a proficiência dele. Então, é exatamente aí que o aluno tem que ficar atento. Então, se a gente pudesse simplificar, tirar aquele sumo assim, primeiro, acerte as questões fáceis do Enem. Olhe para elas primeiro. Olhe para elas, dê uma olhada na prova. Se você olhar uma questão muito complexa, que nossa, isso aqui eu vou perder muito tempo, a média de 3 minutos por questão, que é uma média eu acho baixa. Baixa também, acho baixíssima. Tem questão do Enem que você lê 3 minutos. Então, se você olhou e percebeu, eu vou agarrar aqui. Passa adiante. É como se eu estivesse dizendo assim, você tem na prova do Enem questões fáceis, questões médias, questões complexas e umas 2, 3, estou falando da área de exatas, 2, 3 mais assim, num nível mais alto. A todas as fáceis, acerte. Depois caminhe na direção das médias, porque aí a questão mais complexa, se você depois de ter acertado as fáceis, acerta uma questão complexa, aí o seu TRI sobe muito. Porque aí tem validade, está dando coerência. Ele está dizendo o seguinte, ele entende, ok, ele foi até aqui. Agora, se você pega uma questão e erra as questões fáceis, ou porque não deu tempo de fazer, você chutou as fáceis, e de repente uma questão difícil, que você até resolveu, mas gastou muito tempo, vamos dizer assim, isso será interpretado por esse modelo estatístico como esse cara chutou. Poxa, ele me errou uma questão fácil, ele errou uma questão simples, errou outra simples, e acertou essa daqui. Não, ele não fez, ele chutou. Isso faz com que a nota tenda a descer. É aquela história, eu fiz 40 das 45 de matemática, eu fiz 35. Você também fez 35. No entanto, a sua nota foi muito maior do que a minha. Por quê? Porque você acertou questões mais coerentes com a história. Você acertou as questões fáceis, as médias e erros difíceis. E eu acertei umas mais difíceis, questões fáceis eu perdi. Então, isso é muito importante. Por isso, eu sempre incentivo os alunos, façam o simulado, dê aquela passada de olho. Exato. Porque isso é muito importante, né? O hábito do cachimbo faz a boca torta, Exato. Né? Quanto mais questões você fizer, quanto mais simulado você participar, maiores as chances de você chegar numa prova e estar até psicologicamente mais tranquilo, mais sereno para fazer a prova. Você consegue, ao longo da prova, porque o fato de você ler a prova te toma tempo. Você consegue dar essa exata medida de quais são esse grupo de questões fáceis, através de quê? Dessa sensibilidade de estar fazendo sempre, ou você tem algum macete em relação a isso? Todo ano eu faço a prova.
Todo ano. Esse ano estou lá Você de vai novo. lá, senta lá e eu faz. vou, sento, faço a prova. No ano retrasado, eu até fiquei bastante indignado quando eu saí da prova, gravei um vídeo na emoção. Quis aproveitar aquele momento e pediram até que eu publicasse. Coloquei numa rede social, muita gente dizendo, nossa, é isso daí, por conta do tempo. Mas o que eu digo é o seguinte, a partir do momento que o aluno está estudando, ele vai percebendo, nossa, aqui eu não vi a saída de cara, aqui eu vou precisar de pensar, nossa, aqui eu vou ter que fazer isso, depois fazer isso, vai me tomar muito tempo. Então, a dica que eu dou para os meninos é assim, é uma questão fácil? Resolve. É uma questão que você está sentindo que ela vai te tomar tempo, você sinaliza. Passou os olhos, viu a complexidade. Viu a complexidade, passou, dá uma marcada e vai para a seguinte. E tem um outro fator também. Quando você passa os olhos e depois você volta naquela questão, você faz outra leitura. Você faz outra leitura e mais. Nesse momento que você passou por ela, quando você retorna, às vezes a solução que antes você não tinha visto, você vai ver. Então, às vezes, insistir não é muito legal, não. Você fica viciado. Você fica viciado. Então, inclusive, tem uma coisa, desculpa te cortar, tem uma coisa que, senão eu vou esquecer de falar. Tem uma coisa que nós estávamos conversando aqui antes, a prova do Enem, ela não costuma ter uma resposta certa só. Às vezes ela tem 4, 5, 3 respostas certas, mas uma resposta certa, das certas, é a que se refere ao enunciado. E isso aí você só treina fazendo questão, entendeu? Até dei um exemplo aqui, nessa sala, o chão dessa sala é azul, Luiz, Zé Roberto, Ronald e João, né? Aí eu pergunto quantos celulares tem sobre a mesa. Aí o nome dele é Luiz, o nome dele é Ronald, tem três homens na mesa, tem um homem em pé, tem não sei quanto, tal. A resposta certa, não tem nenhum celular na mesa. Quer dizer, todas as outras coisas eram verdades, mas não respondiam à proposta inicial. Claro que a proposta não é tão simples assim, né? Mas às vezes você não viu isso na primeira leitura. Você viu 4 respostas certas. Então larga para lá. Você ainda não entendeu a questão. Voltou, não é isso? Isso. Aí você leu, rapaz, olha só, ele está perguntando isso, não aquilo. Muitas vezes até as questões subsequentes têm embutido nelas a resposta anterior. Sim, verdade. Né? Então a leitura da prova é... Você fez Enem há pouco tempo ou não? Não, eu nunca fiz Enem. Você nunca fez? Você pegou quando eu passei para o vestibular, era um vestibular unificado na época, eu passei para a Universidade Federal Fluminense. Era um vestibular unificado no Rio. E depois você transferiu para cá? Na verdade aqui eu não cursei Universidade Federal aqui, né? Eu curso particular aqui. Entendi. Ainda faço até hoje. Você só continuou o curso que você fazia lá, né? Entendi. Esse ano eu estou planejando de fazer o Enem também, mas eu quero nas 2 semanas anteriores, estou planejando para isso, né? Estar na sala, participar das 2 semanas de revisional, sem querer fazer propaganda, né? Mas, por exemplo, 2 semanas antes do Enem, nós vamos fazer uma pequena revisão em sala com os alunos. E eu quero participar dessa revisão para tentar perceber o nível de ansiedade. Quer dizer, porque eu acho que é por aí, eu estou ali sentado. Então, o que você falou é real. Tem coisas que você vai bater o olho e vai falar, pô, isso aqui é complexo. Questão, às vezes, tamanho de leitura de texto. E essa tranquilidade de você estar sempre fazendo simulado é que te dá... Sempre, por isso faço. E revisional também é muito importante, né? Não fazendo propaganda do seu curso, mas o revisional é importante. Na sua escola, se você tiver, é importante você fazer um revisional. Uma última coisa que eu queria falar aqui, mas a gente está pensando aqui... Bom, eu vou falar primeiro, depois a gente complementa. Questões polêmicas, né? Sem entrar nas questões de política e governamentais e antigovernamentais, as questões polêmicas que podem aparecer na prova. Tirando a redação que nós vamos deixar mais para frente, você acha que podem aparecer mesmo esse ano, em que alguns ânimos estão mais contidos? Então, a prova do Enem esse ano é uma incógnita mesmo, tá? Como eu estava conversando, eu acho que qualquer pessoa que tentar chegar aqui e se colocar assim, não vai ser assim, pode, primeiro estar fazendo um desserviço às pessoas. Então, a prova é uma questão muito aberta hoje. Mas eu não acredito que nós vamos ter mudanças muito significativas. Quanto a questões que podem gerar polêmica,
é interessante que a polêmica ela é sempre de um lado. Então, o exemplo, porque eu não vejo problema, por exemplo, quando apareceu a questão da Simone de Beauvoir, né, que é aquela ativista feminista francesa, um texto que teoricamente era uma pergunta de um livro importante que ela escreveu, ok, pronto. No entanto, aquilo ganhou uma dimensão de polêmica. Então, eu não acredito que neste Enem nós teremos muitas questões ou questões que vão esticar a conversa. Mas elas podem estar embutidas de alguma forma, Exato. ser vistas por outros. Aí né? é que está. Então, talvez uma prova teoricamente tranquila, ela vai ser tranquila, mas ela pode ser apontada, por exemplo, como educadores, assim, uma prova pouco crítica. Entende? Uma prova assim, poxa, essa prova tá, mas ela não... Aquilo que nós estávamos falando de um aluno crítico, ela ficou tão, por exemplo, uma questão tão conteudista, que ela não tem mais nada além de uma pergunta. Que se eu tivesse com o celular eu responderia. Então, eu vou te ser muito sincero. Aí você fala assim, pô, não está respondendo. Não é isso, eu estou sendo muito sincero. Eu não me sinto capaz, qualificado, competente pelo universo, pelo ambiente que eu estou. Eu sou diretor de uma escola que estou ali. Se eu estivesse tendo contatos com as pessoas que estão lá no INEP, talvez eles poderiam falar, olha, vem mudança, mas eu não tenho. Então, não tem. Agora, quem está fazendo o simulado do próprio INEP... Aí, pronto, era isso. Eu ia encerrar falando isso. Mas se eu tivesse que falar alguma coisa para dizer assim, gente, presta atenção, dá para saber alguma coisa assim. O próprio MEC entra nos simulados que o INEP está soltando, ele tem soltado exercícios, ele tem soltado as questões para as pessoas fazerem. Ali a gente consegue mapear, a gente consegue falar, olha o que está sinalizando. E aí é que eu estou dizendo, eu não estou percebendo, no que eu estou vendo ali, questões muito diferentes. Então, imagine que se aparecesse lá na prova nessas propostas do INEP, uma questão assim, f de x igual a x elevado à terceira mais 4x2. Podemos dizer que o domínio dessa função é... Opa! Isso é uma ruptura violenta no modelo da prova de matemática do Enem. Aí nós iríamos dizer, está sinalizando uma mudança. Mas não está acontecendo isso. As questões são contextualizadas, tem alguma subjetividade. Sinceramente, se ajudei nessa pergunta, porque ela é uma pergunta... Não, a gente não tem bola de cristal, Exato. Entendeu? E é claro que as questões polêmicas, está todo mundo preocupado com isso, eu tenho ouvido os meus alunos falar, você está falando aí e tal, então eu acho que isso pode realmente acontecer. Agora, o principal que é a dica aqui de um diretor pedagógico, né, um cara que tem uma estrutura por trás dele, que trabalha com outros profissionais, que mede isso toda hora e convive com as ansiedades, com os medos, com os sonhos, né? Ele até está com uma camisa muito bacana, sonho que se sonha junto é realidade, né? Raul Seixas, né? Exato. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, vamos sonhar junto aí, que você tem capacidade, você tem competência, para você se preparar, você tem que se instruir. Vá lá no site da INEP, tem inclusive um aplicativo, né? Isso. Que já está disponível no Apple Store, no Google Play, e com ele você tem acesso ao cronograma oficial do Enem. Vá lá, vai saber, faz os simulados, faz simulados de outros também, tem simulado do ângulo, tem simulado do objetivo. E vários outros aí que eu não estou lembrando o nome agora. Faça esses simulados, porque esse pessoal está sempre antenado, né? Se quiser fazer alguma pergunta para nós aqui nos comentários, pode fazer, a gente leva até o Luiz Cláudio, ele é um cara muito gente boa, né? E eu vou agradecer então a sua presença aqui, ô Luiz Cláudio, e pedir para que você venha outras vezes, e quem sabe a gente ainda não vai daqui para frente até antes do antes a gente voltar no assunto, no tema do Enem, que é voltar em algum tema do Enem, talvez o da redação. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Fica de olho, fica ligado na gente aí. Então eu te agradeço essa vinda aqui. Agradeço a TVE pelo convite. É sempre um prazer. E o que eu comecei falando, eu digo isso, que os meninos, os alunos, as pessoas devem sim sonhar. Essa palavra sonho, ela aparece muito para a gente. Devem sonhar, devem acreditar
que é possível atingir o que quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser jornalista, quer ser o que for. Lute por ele, batalhe por ele e vale a pena. E agora, se me permite uma última dica, é momento assim de não inventar muita coisa diferente, agora eu vou estudar até 2 horas da manhã, não faça isso. Agora é momento de manter a calma, continuar o que está fazendo, pegar e falar, bom, eu estou fazendo isso, eu vou trabalhar, eu vou seguir. Manter o foco. Manter o foco. E o que precisar, não sei se eu posso dizer, se não puder, a gente corta aí. Falar que lá no Nota 10, nós estamos ali para ajudar, independente de qualquer coisa, seja com ideias, opiniões, e o ensino médio, que tem lá também estamos com uma coisa interessante. Tem um conteúdo lá que nós temos no ano que vem, inteligência emocional. Bacana. Dos meninos. Exatamente para chegar em momentos como esse, ter uma estabilidade. De pressão, saber trabalhar. Tem gente que faz yoga, tem gente que faz dinâmica de grupo, tudo isso é válido, né? Sim. Meditação é muito boa, Perceber né? o que vale para a pessoa. O que vale para a pessoa. Luiz, foi um espetáculo. Prazer. O Ronald, muito obrigado por você ter me coadjuvado aqui nas nossas perguntas ao Luiz. E eu vou agradecer também a você que esteve aqui conosco, nos acompanhou até agora, e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você se torne membro do nosso canal e possa sempre ser avisado dos vídeos novos que vão acontecer aqui, e a gente vai fazer muita coisa boa aí pela frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.